Iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. É uma enorme satisfação receber todos vocês aqui no Cindy Lojas para esse maravilhoso café da manhã aqui, que já virou um evento consolidado. Hoje nosso presidente não pôde estar presente em outro compromisso, então eu estou representando o presidente aqui no momento. Hoje com um assunto muito pertinente e muito importante, né? Acho que é um dos assuntos mais importantes, a questão da convenção coletiva, né? Nós vamos ter a explanação do Dr. Olavo, nosso jurídico. Mas antes de passar a palavra para o Dr. Olavo, eu só quero fazer um breve comentário. E ao breve comentário também quero fazer um convite. Que para vocês entenderem, todo mês de julho, nós temos o dissídio. E ali no final de junho, a gente já começa a debater sobre o dissídio, sobre a convenção coletiva. E eu estou aqui no Cindy Lojas há mais ou menos uns 3 anos como diretor, e eu venho acompanhando cada ano que passa, e as coisas vão mudando, e as demandas cada vez são mais fortes. Então, para fechar uma convenção não é fácil. É bastante debatido, é bastante negociado, são várias reuniões, e o relato que eu queria fazer é que é de suma importância a participação dos empresários quando a gente faz a convocação da Assembleia. Nos últimos anos que eu participei aqui, o número de associados, o número de lojistas que nós temos é um número muito expressivo. Mas o número de participantes da Assembleia é um número pequeno. E ali que é o momento onde os empresários podem colocar o seu posicionamento, a sua visão, ou seja, poder contribuir para nós aqui da diretoria e a comissão que faz as negociações, conseguir fazer uma negociação mais eficaz. Porém, esse ano eu acredito que a gente conseguiu fazer uma convenção muito bem formalizada, ficou muito bom, porque tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Para os dois lados, tanto para o sindicato laboral como para o sindicato nosso, né? Então não é fácil você chegar num consenso, porque as demandas são muito grandes. Então o convite que eu quero fazer, e eu quero aproveitar aqui, eu sei que tem bastante contadores, é que repassem para os seus clientes, associados do Cindy Lojas, que compareçam na Assembleia. Eu já estou fazendo convite para o ano que vem, porque o ano que vem vai ter novamente a Assembleia. Então que convidem os lojistas a participarem, porque ali é o momento que eles podem opinar, e isso vai ajudar a diretoria a ser mais eficaz e buscar atingir os anseios dos empresários. Outro ponto que eu quero dizer que nós avançamos, e talvez o Dr. Olavo vai falar novamente, e se eu estiver errado, eu faço questão que porque isso vai estar na mão dos contadores. Se eu tiver errado, me corrijam, ou se eu tiver errado, passem a informação para os clientes de vocês. Acordo individual é ilegal. Então, assim, nós conseguimos, esse ano, né, doutor Olavo, nós conseguimos eliminar os acordos individuais. Então, isso foi um mérito da diretoria esse ano, que nós conseguimos eliminar esses acordos que eles prejudicam não só quem faz, como prejudicam toda a categoria. Se algum contador tiver algum relato de algum empresário que fez acordo individual, oriente ele a não fazer. Porque além de ele estar se prejudicando, está fazendo uma coisa que não tem procedência e está prejudicando a categoria inteira. Então era esse o convite que eu queria fazer e era o breve relato que eu queria passar para vocês. Tá bom, gente? Então uma boa palestra, vou passar a palavra ao nosso jurídico, Dr. Olavo. Bom dia a todos, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, acho que todos já me conhecem aqui, mas para aqueles que não me conhecem, né, meu nome é Olavo de Vila Júnior, trabalho na Graziotin de Vila Advogados, escritório que atende o Cindy Lojas, acho que já há uns 20 anos, tá? Eu só vou complementar, Cetim, a questão da ilegalidade do acordo coletivo para efeitos de feriados, tá? Não é que o acordo coletivo em si seja ilegal. Mas para efeitos de feriado, a lei diz que só pode negociar feriado
por convenção coletiva. Tá? Outra coisa importante, né, que o nosso presidente em exercício comentou é que a Assembleia hoje ela é aberta a todos os lojistas, tá? Porque diante da decisão do STF que vinculou a obrigatoriedade de pagamento da contribuição negociada, né, a toda a categoria, então a Assembleia ela decide uma coisa que é também de quem não está associado ao Sindlojas. É claro que aqueles que são associados têm inúmeras vantagens, tá? Começando por este aqui que vos fala agora, que atende a quem é associado. Tá? Mas a Assembleia realmente ela precisa ser mais forte, porque ela é muito importante. Tá? É ali que se decide muita coisa, e o que está decidido é que nem condomínio. Está decidido ali, não tem depois dizer, não sabia, não vi, não quero. Não estava lá, os outros decidem por ti, tá? Por vocês. Pessoal, de tempos em tempos, nós vamos nos reunir aqui para fazer este café da manhã específico. Qual que é a função deste café da manhã? Tá? Nós vamos discutir convenção coletiva, acordo coletivo, direito coletivo do trabalho, tá? A convenção específica do comércio varejista de Farroupilha, né? E eu quero assim que vocês tirem as dúvidas, tá? Porque eu recebo muita ligação, eu recebo muita consulta, e às vezes talvez eu não consiga esclarecer por um e-mail ou por um WhatsApp, ou às vezes até por telefone é ruim, né? E às vezes picoteadamente fica também difícil. Então hoje vamos tentar assim cobrir aquelas dúvidas que ainda temos. Nada aqui que vocês perguntarem, tá, é ridículo. Tudo é importante, por mais que a gente possa já ter estudado, já ter conversado, já ter debatido, vamos retomar e vamos dizer, vamos reforçar, tá? Então, qual é a proposta hoje? Novamente, que vamos sempre trazer esse modelo para esse tipo para essa reunião específica aqui, para esse café da manhã. Eu vou falar algumas coisinhas, tá? E depois eu quero que vocês perguntem, eu quero que vocês tirem dúvidas. O que tem de novo na convenção, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Nós temos a convenção aqui, vamos ler e vamos interpretar juntos, porque até pode ser que eu esteja errado, pode ser que a redação esteja ruim, tá? Então para a próxima convenção temos que buscar uma redação melhor, tá? Se está deixando dúvida, temos que melhorar, porque a convenção tem que ser clara, a lei tem que ser clara, a cláusula contratual tem que ser clara, tá? Bom, então o que eu quero falar primeiro com vocês? Eu falei sobre as consultas que eu recebo, né? Então, primeira orientação que eu dou para vocês é o seguinte: vocês atendem empresas ou atendem empregados no escritório de vocês? Empresas, né? Então, vocês estão atendendo o patrão. Então, para a orientação, vocês vão ligar para o sindicato patronal. É a entidade que atende vocês. Se vocês ligarem para a entidade laboral, eles vão dar uma interpretação diferente para vocês, muitas vezes. Tá? Por quê? Porque o Brasil é uma bagunça. E hoje no judiciário nós vivemos a maior insegurança jurídica do mundo. Aqui no Brasil. Talvez na Ucrânia um pouquinho mais, talvez na África, em alguns países, mas aqui no Brasil hoje é uma coisa impressionante. E não pensem que é só na Suprema Corte brasileira, que cada um faz o que quer. Tá? Então hoje, quando me pedem um parecer, eu entro em pânico, eu não durmo 3 noites. Porque o que eu vou dizer naquele parecer, pode ser que amanhã um juiz diga tudo totalmente contra, ao contrário. Tá? E aí tu recorre para o tribunal te dá razão, aí tu recorre para o outro tribunal não te dá razão, aí tu recorre para o 4º tribunal, porque aqui nós temos tribunal para dedéu, né? Vocês não vão acreditar, o TST e o STF não se entendem. O Tribunal Superior do Trabalho, que seria a última instância do Tribunal Trabalhista, não se entende com o STF, que é a última instância do Tribunal Geral, principalmente quanto à questão das plataformas de transporte. O 99, a Uber. Ontem mesmo teve uma decisão de uma turma do TST dizendo é vínculo de emprego.
E a jurisprudência do STF até agora, até esse momento, diz não. Aí fica uma bagunça. E se você não tem condições de recorrer ao STF, como é que você faz? Né? É uma bagunça. Então, nós estamos vivendo um ponto de insegurança jurídica e nós temos que estabelecer algumas linhas de conduta que são linhas que atendem ao interesse daquela categoria específica. Tá? Então, vocês têm que consultar o seu lado nessa guerra, para ter o mínimo de condições de continuar trabalhando. Porque o que nós tentamos fazer? Nós tentamos verificar melhor jurisprudência para vocês e orientá-los, e não simplesmente, até porque o sindicato laboral não tem nada a ver com vocês, não tem nada a ver com a empresa, então ele não vai prestar contas para vocês, não vai ouvi-los, ele vai dizer, não, na minha opinião é isso aqui, mas tu tem certeza? Sim, para mim sim. Aí depois dá problema, mas ele me disse que era assim, sim, mas ele não tem que prestar contas para vocês, e ele não é culpa deles, eles não estão fazendo nada errado, eles estão colocando uma ideia, mas vocês têm que buscar orientação naquilo que hoje está tentando trabalhar por vocês, naquela pessoa, naquele sindicato, naquela entidade que está tentando trabalhar para vocês, tá? Eles vão trabalhar para os outros. Muitas vezes a gente recebe ligações aqui do funcionário, né, dizendo, aconteceu isso na empresa, o que eu faço? A orientação que eu dou para as meninas, e para o Paulo, e para a diretoria, nós não assessoramos o funcionário. Eu não vou dizer que ele faça A nem B. Inclusive, não vou dar uma orientação errada para ele, mesmo que eu entenda que seja essa a orientação certa, né? Não vou dar, porque eu não estou atendendo a ele. Então, precisando, liguem para mim, liguem para o Paulo, vocês têm meus contatos, eu posso demorar 1 hora para responder, mas eu respondo. Tá? As gurias que me consultam aí, não é verdade? Não? Não? Então, para trabalho, nós estamos vivendo essa insegurança jurídica, tá? E vocês estão vendo um caso que está acontecendo agora aí, que é terrível. Eu vou dizer para vocês, assim, é uma tristeza muito grande ser advogado hoje, tá? Eu estou triste de ser advogado hoje, porque o direito foi jogado na lata do lixo, tá? Nós temos situações assim que são absurdas, são impensáveis, que estão acontecendo. Tá? E vai recorrer para quem? Você está recorrendo para a mesma cabeça, dentro do mesmo poder, dentro da mesma orientação. Então, às vezes é difícil. Tá? Mas vamos lá. Muito bem, pessoal. Para nós entendermos a questão da convenção coletiva, eu tenho que dar uma rápida pincelada no que é o nosso contrato de trabalho. Eu sempre faço isso para reforçar. Tá? O nosso contrato de trabalho é um contrato particular, que não é particular. Ele é misto. Ele deveria ser só bilateral, né? O interesse das partes. Mas ele tem 3 pontas que se ligam nele. O interesse das partes. O que a gente negocia quando faz um contrato de trabalho que é negociado entre o empregado e o empregador? Quais são os pontos que a gente negocia? Salário, horário limitado a 8 horas, né? O horário, a jornada, então, quando você começa, quando você termina. Os benefícios que a empresa dá diretamente, que ainda assim tem problema. Né? Não é tudo que você pode dar de benefício. Tá? E o que mais? Me ajudem. Obrigações e direitos, aí nós vamos para os outros 2 pontos. Nós temos um Estado que colocou na Constituição direitos trabalhistas, artigo 7º, que é cláusula pétrea, quer dizer, até agora né? Sei lá, amanhã pode ser que não seja, porque não sou eu que decido. Mas seria cláusula pétrea, não pode ser mexido. Onde está ali um elenco de coisas que vai no contrato de trabalho. Limitação de hora extra, não pode reduzir jornada, FGTS, férias, 13º, está tudo ali. Né? Então nós temos cláusulas públicas que aderem a todo o contrato de trabalho que vocês fazem. Por isso que ele é misto. Tá? E nós temos um terceiro ponto, que
são as negociações coletivas, o contrato coletivo de trabalho, como nós chamamos. Tá? Que no Brasil ele é poderosíssimo. Não só porque existe um interesse nas questões sindicais, dos sindicatos, que são, se formou uma máquina gigantesca de sindicatos, né? Tá? Mas porque foi uma saída que nós achamos até agora para tentar flexibilizar esse contrato que é rígido. Se nós ficássemos só com o contrato puro mais a interferência estatal, tá? O contrato de trabalho seria, e é, dificílimo de ser cumprido. É uma situação impossível. Tá? Aí o que se fez? Como não se tinha caminho para voltar, porque o ideal seria assim, o contrato de trabalho tem que ser bilateral. Eu quero tanto, tu me paga tanto. Nós já passamos da época que tu tinha que trabalhar na mina 12 horas. Isso já foi superado, e não foi superado por ação estatal, foi superado pelo capitalismo. Toda a evolução do contrato de trabalho foi superada pelo capitalismo. O que é o capitalismo? Concorrência. Quando você tem concorrência, você tem que buscar o melhor pelo menor preço. E aí abre a concorrência, tem empregos demais e você briga pela mão de obra que é melhor. Isso é lógica pura. Ninguém quer o pior general, né, nessa tropa. Alguém quer? Não. Eu quero o melhor, então eu vou buscá-lo. O que ele quer de em volta, de troca? Eu quero isso. Então vamos fechar. Não, eu não posso fazer isso, tem salário mínimo, tem limites que eu não posso. Eu não posso discriminar uma pessoa da outra. Eu não posso pagar mais para ele que é melhor do que ele, porque eu estou discriminando ele. Está ali a lei está mandando fazer assim. Então é uma coisa assim, difícil de entender. Aí qual foi o caminho que se achou? Se buscou a negociação coletiva. Tá? No momento de lucidez do STF, eles deram uma decisão dizendo sim, a negociação coletiva, em uma série de situações, se sobrepõe à lei. Tá? O que eles diziam? Desde que não atinja a saúde do trabalhador, a negociação coletiva se sobrepõe à legislação normal. Tá? Então, aí tinha que interpretar o que é a questão de saúde do trabalhador. Porque eu nunca vi dizer que trabalhar faz mal à saúde. Ficar passando fome faz mal à saúde. Não ter dinheiro para pagar aluguel faz mal à saúde. Não ter dinheiro para comer, quer dizer, já disse isso. Ter dinheiro para botar o filho na escola faz mal à saúde. Agora, trabalhar, o homem trabalha desde que ele começou, que ele saiu lá, segundo Darwin, né, da situação de primata, para a situação de Homo sapiens, né? Desde ali ele trabalha. Qual era o trabalho lá? Correr dos bichos e pegar o outro que ele podia pegar. Ele fugia de quem queria comer ele, e pegava o outro que ele podia comer. Era isso, né? E levava para casa, onde a mulher ficava... Você sabe que a visão do homem é assim, né? Ela é direta. E a visão da mulher é assim. Você sabe por quê? Porque o homem caçava, ele tinha que mirar e a mulher ela tinha que observar tudo para proteger a prole, né? Toda a ameaça que viesse, ela tinha que estar pronta para pegar a prole e se esconder e se resguardar. Então, a questão então foi superada, estamos tentando superar através da negociação coletiva. Nós temos um artiguinho que é o 611, tá? Que ele se dividiu em dois, 611A e 611B da CLT. Tá? Ali se diz o que tu pode negociar e o que tu não pode negociar, que é o núcleo duro da Constituição. Tá? Então, por exemplo, eu não posso negociar retirar as horas extras. Tu vai trabalhar 12 horas e eu não vou te pagar hora extra. Não pode negociar isso. Agora, eu posso flexibilizar, trabalhar mais num dia para compensar o outro. Ou eu posso fazer banco de horas e não pagar hora extra. Tá? Ou eu posso estabelecer períodos de compensação para futura, períodos de cumprimento de hora extra, para futura compensação. Tá? Então, o que ele flexibilizou? Tu pode flexibilizar a jornada, desde que tu não mexa nas horas extras. Está lá nesse artiguinho,
que está bipartido. Então, ele tem o 611A e o 611B. Eu acho que no A é o que pode negociar e no B é o que não pode. Ou vice-versa. Não é difícil, tá? Então, está ali na CLT isso, tá? Então, isso foi uma evolução durante o governo Bolsonaro, naquela mini-reforma, que não foi uma mini-reforma, aquilo ali foi tendo um remendo que foi feito, né, no que não estava funcionando, e na jurisprudência que já existia, entrou dentro da CLT, tá? Então, foi feito isso e ficou ali. Então, se valorizou ao máximo que se podia a negociação coletiva de trabalho. Tá? Se tirou dúvidas, porque antes estava na mão do juiz, dizer o que podia e o que não podia, e aí alguns juízes entendiam o seguinte: trabalhar faz mal à saúde, então trabalhar 1 hora extra por mais por dia faz mal à saúde de 1 hora a mais por dia. Aí os japoneses estão vivendo 150 anos e trabalham que nem uns loucos. E o problema do Japão hoje, vocês sabem, ele produz demais e compra de menos, né? Vocês sabiam disso? O Japão está quase entrando em colapso porque eles produzem demais e compram de menos. Eles poupam demais. Eles produzem que nem loucos e não compram. E aí aquela excedente de produção não estão conseguindo exportar, porque a China hoje é um dragão, né? E eles estão do lado da China. Então o Japão ele está à beira do colapso por trabalhar demais e consumir de menos. Bem o contrário do brasileiro, eu acho, né? A gente não quer trabalhar pouco e comprar que nem louco, né? Então tá, pessoal. Então, por que a negociação coletiva então se tornou tão importante, né? Porque a evolução do contrato de trabalho no Brasil, neste momento, por não podermos mexer na Constituição, e só se mexe no núcleo duro da Constituição, derrogando uma Constituição, fazendo outra. Tá? E a Constituição que nós temos aí é de 88, vai dar 98, 2008, ela está com 30 anos, é isso? 30 e poucos anos? 36 anos, isso aí. Tá? A Constituição norte-americana é de 1700 e pouco, né? Da independência deles, eles fizeram aquela Constituição e não mexeram mais. Eles têm, não sei quantos artigos, mas eles têm 20 e poucas emendas, que então foram que eles foram ajustando na Constituição devagarinho, mas faz anos que eles não fazem uma emenda, tá? Para vocês verem como nós temos coisas muito voláteis aqui e muito problemáticas. Essa Constituição ela é um problema, mas hoje é o que nós temos, então tem que trabalhar dentro dela. Então, por que a convenção coletiva é tão necessária hoje? Porque é onde você flexibiliza, que foi o que o Cetim disse, o nosso vice-presidente, tá? Que vocês não, os lojistas devem comparecer à negociação, porque é ali que vai se tirar ideias. Muitas vezes nós estamos aqui com uma convenção já formatada de ideias que foram importantes até ontem. Tem ideias que são importantes hoje, que tem que talvez entrar, tem ideias que são ruins que tem que sair, tá? Mas isso só vai ser possível com a participação de todos. Quanto mais participação, mais fácil que surjam ideias. Tá? Então, por isso que é importante. A convenção, ela só pode ser feita no máximo por 2 anos. Não seria bom fazer por 10? Talvez? Seria bom fazer por 10? Não, porque tu engessa, né? Tu engessa um contrato que ele tem que ser moderno. Tá? Então, o que o legislador pensou? Bom, no máximo em 2 anos, vocês têm que sentar de novo e ver se isso está bom ou não. Tá? Ver se dá para melhorar, ver se não dá para melhorar. Isso é uma ideia maravilhosa, é o tal de recall, né, que se diz. Então, de 2 em 2 anos, vamos ver se está bom ou não. Se não estiver bom, nos separamos e vamos pensar de novo. Tá? Então, a cada período de convenção, ou de 1 ou de 2 anos, ela cai. Tá? Isso é uma ideia que a gente não consegue conceber, né? Como é que tinha que pagar o auxílio creche e hoje não precisa mais pagar? E não incorporou o salário? E não integrou o contrato? Não. Porque ele é um contrato provisório. A convenção coletiva, o acordo coletivo são contratos provisórios coletivos de trabalho, que não integram salário. Apesar de terem decisões dizendo que sim.
Só que hoje elas são a minoria, já foram a maioria. Sim, integra o salário, integra o contrato e só vai poder parar de pagar se nova convenção disser que não tem. Mas, amigo, é uma convenção, é um acordo, e esse acordo tem prazo de validade. Se ele tem prazo de validade, ele morre. Eles tinham a chamada ultratividade da convenção coletiva. Enquanto não se negociasse novamente, ficava valendo aquilo que tinha. Tá? Isso também morreu hoje no judiciário, tá? Porque realmente era um absurdo. Era fora de propósito, estava fora da lei. Então, hoje, quando a convenção coletiva caem os direitos que estavam nela. É normal que continuemos pagando enquanto há negociação da convenção, é normal e usual e por segurança, né? Se faz isso, porque senão eu posso deixar um passivo trabalhista. Nós temos casos de convenções que são fechadas depois, no limite dos 2 anos. Tá? Não é o caso de sindicatos atuantes como os nossos aqui de Farroupilha. Os sindicatos patronais e o laboral são muito atuantes. Coisa é dinâmica, como disse o Cetim, é briga, tapa, sabe? Rasteira, não, e às vezes a gente até dá tapa na nuca, que nem o filho do Alexandre de Moraes, mas é bom, a coisa é boa, né? No fim, daí todo mundo sai feliz e tomando vinho junto. É que nem luta de boxe, vocês já viram? Né? Se soqueiam, se bate e depois bate a luva, oh, meu amigo e tal. Né? Então é assim mais ou menos uma negociação, tá? Então, a final de 2 anos, ela cai, mas realmente por segurança, se deixa um período de pagamento. Claro que, se ficar muito extenso, vai ter que se sentar e conversar. O Sindilojas aqui tem sempre a preocupação de bem orientá-los, né? Então, se tiver algum risco, alguma coisa, vai ser emitida uma nota, Sindilojas, dizendo, ó, caiu, e não há previsão de negociação. Caiu, não temos previsão de que se vá conseguir, ou se encerraram as negociações e não se chegou a nenhum lugar. Tá? Existe algum ramo. Quando o sindicato é muito grande, que ele tem uma base muito extensa, sindicatos estaduais, como a gente diz, tá? Nossa, às vezes é difícil negociar. Eu acho que um dos casos é o atacado, né, Paulo? O atacado tem sérias dificuldades de negociar, porque ele negocia com muita gente diferente. Farmácias, é muita gente diferente, apesar das ideias serem muito parecidas, são locais diferentes. O atacado de Farroupilha tem um interesse diferente do atacado de Santa Maria, porque aqui nós temos um período, nós temos uma safra para cumprir, que é o período de inverno, né? O atacado principal de Farroupilha é na base da venda de roupas, da venda de produtos para lojistas, tal, né? Então, ele tem um interesse diferente de Santa Maria, que é um atacado voltado mais para o funcionalismo público, porque Santa Maria existe essencialmente pelo funcionalismo público, né? Então, existe uma diferença, lá é mais alimentar, é mais alimentício, então, todas essas diferenças têm que ser consideradas. E negociar isso tudo numa mesa só e para todo mundo é muito difícil. Então, o fracionamento da negociação é fundamental, porque senta aqui em Farroupilha e a gente vai olhar o que é o interesse do comércio de Farroupilha. Né? O que é o interesse do centro de compras, que é uma questão especial? O que é o interesse do comércio de rua? Tem que abranger esses interesses. O que é o interesse da Colombo gigantesca? Né? O que é o interesse do outro, que é menorzinho? Tem que conciliar tudo isso, mas dentro de uma realidade que é Farroupilha. Tá? Então, o STF, então, ele estabeleceu essa capacidade das partes, de forma coletiva, chegarem a um acordo. Tá? A gente tem uma coisa que até os advogados, os juízes, todos usam um termo errado, equivocado. Dissídio é briga. Tá? Dissídio é quando não está mais negociando. Tá? Então a gente diz, começou o dissídio, então já estamos brigando. Então já estamos no soqueando, já está na justiça. O dissídio é só quando entra na justiça. Tá? Não se chegou a um acordo, estou em dissídio, dissenso. Não vamos mais conversar. Vamos chamar um terceiro para dizer que a gente quer que ele diga quem é que ganhou. Tá?
A convenção, a negociação coletiva, resulta em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Tá? Qual a diferença entre os dois? Convenção, sindicato com sindicato, para toda a categoria. Acordo coletivo de trabalho é o sindicato laboral com uma ou mais empresas diretamente. Tá? Então eu posso negociar convenção ou acordo. O acordo tem algumas limitações. A principal, não pode negociar feriados e domingos. Tá? Acordo coletivo não pode negociar com feriados e domingos. Isso é unânime na justiça, e se entrar na justiça, anula e vai dar chabu. Tá? Então, não pode acordo coletivo negociar. Ah, mas Olavo, tem acordo aí que tem negociação de feriado. Se entrar na justiça, dá chabu. Tá? Se eu sou advogado empregado, que coisa boa. 5 anos de feriados e domingos e tudo que foi feito ali naquele acordo, tá como extra, 100%. Fora o que foi pago, né? Aquilo que foi pago, não pagou certo, não pagou, né? Tá? Então tem isso. Qual é a diferença principal, então, além de que a convenção é mais ampla e o acordo é mais direcionado, tá? Hoje, o acordo coletivo se sobrepõe à convenção. Antigamente, era pelo chamado conglobamento. O que era melhor, o juiz tinha que olhar. É melhor a convenção, é melhor o acordo. Aí ficava uma bagunça. Tu aplicou o acordo, aí vinha a convenção. Aí tu aplicou a convenção, vinha o acordo. Não. O que a lei decidiu agora? A convenção e, mais particularmente, o acordo. Qual é a ideia? Quanto mais direcionado e mais dentro da categoria específica, melhor. Porque um grupo de empresa, ou dentro da empresa, os funcionários podem saber o que é melhor para eles. Né? Porque o funcionário da Colombo, com certeza, não tem o mesmo interesse que o funcionário de Cetim, que tem 3 lojas, 4 lojas. Colombo tem, é gigantesca, ela tem 4, aqui em Farroupilha tem quantos mil funcionários? Pô? Tá, 600 funcionários. Uma empresa de 600 funcionários não é igual a uma empresa que tem 4, 5 funcionários, né? Óbvio. Então, ela tem outros interesses. Esses funcionários, ela tem outras vantagens ou desvantagens pelo tamanho. Tá? Então, um acordo. Pode existir os dois concomitantemente? Sim. Desde que o acordo negocie alguma coisa específica e ressalve nessa coisa específica, nesse acordo, que, no geral, se obedece à convenção, e para aquela questão específica se obedece ao acordo. Tá? Então, muitas vezes acontece, por exemplo, em cidades onde não tem aquela liberação para trabalhar em local insalubre, dentro do fazer a compensação de jornada em local insalubre, artigo 60 da CLT, tá? Não tem na convenção e se estabelece isso por acordo, porque a empresa, em particular mesmo sendo do comércio, tem uma parte produtiva, industrial, que tem insalubridade lá. Então, como hoje a lei exige isso, que tem que ter uma negociação coletiva para autorizar aquele trabalho, aquela compensação de jornada durante a semana para não trabalhar no sábado, né? Que é o que a indústria faz normalmente, tá? Então, isso tem que estar dentro de um acordo ou convenção coletiva. Às vezes não está na convenção, porque para o comércio tanto faz, a nossa tem, né, no geral. Mas talvez não tenha, então se entra com um acordo coletivo. O que é bom? Dentro da convenção coletiva está previsto, para os acordos individuais, a anuência e o acompanhamento das duas entidades, né? Só se tiver o feriado no acordo. Isso. Tá? Aí tem que ter... Isso. Nós temos aqui a possibilidade de que sim se faça acordo coletivo, sim eventualmente para o feriado, tá? Então, para prestigiar até de vez em quando, se a empresa tem alguma particularidade, desde que a empresa colete a assinatura do sindicato patronal para a validade dos feriados, tá? Então, tem essa possibilidade. Que bom que tu lembrou, Paulo. Tá? Então, a questão da diferença, né?
do dissídio e do acordo, da convenção com conglobamento, que hoje não se utiliza mais. E sim, não, rapidinho, só colocar como é que foi a negociação desse ano. Como disse o Cetim, toda negociação é muito complicada, tá? Mas o que nós temos feito aqui no Sindilojas, em parceria com o Sindicato dos Empregados? Para que se dê uma segurança jurídica para vocês, vocês vão notar que o acordo é feito por 2 anos. Tá? As nossas convenções coletivas, elas são por 2 anos. No meio do caminho, a gente negocia a questão econômica, as questões econômicas. Aumento, tudo que tiver efeito econômico, tá? Então, vocês vão notar que nós temos uma certa segurança. Então, dificilmente vocês vão ter a questão da ultratividade, ou seja, o acordo cair. Porque a negociação que nós estamos fazendo aqui naquele momento não vai atingir a questão das cláusulas sociais, tá? Então, vocês vão poder ter, depois que calcular uma diferença, talvez, de salário, de benefícios e tudo mais pelo aumento que vai ser dado, tá? Ou pelo reajuste ou não, né? Mas não tem o perigo de vocês estarem pagando uma cláusula social e ela cair. Ela não estar mais válida, por enquanto. Então, isso é muito importante. Isso dá uma estabilidade à negociação e dá uma estabilidade das categorias, né? Então, as mães comerciárias sabem que não vão perder o auxílio creche simplesmente porque não se negociou mais. Não, se não se chegar a um acordo, ainda tem mais 1 ano para ver qual vai ser o andamento de tudo isso. Tá? Então, as nossas negociações são difíceis, a complicação deste ano. Nós tivemos um problema climático no Rio Grande do Sul. Não é climático, não gosto de dizer isso, né? De incompetência generalizada do Rio Grande do Sul. Chuva vai ter sempre, com mais ou menos intensidade. E não é a primeira vez que chove muito no Rio Grande do Sul. Tá? E não vai ser a última, e nós não vamos ter seca, vamos ter seca daqui a um pouco, e não vai ser a última. Tá? O que o ser humano deve fazer? Ele deve aprender a conviver nas áreas em que ele ocupou. Tá? O que faltou no Rio Grande do Sul? Dragagem de rio. Quem é mais velho aí, lembra de chegar em Porto Alegre e ter aqueles monte de areia ali no cais do Porto, que aquilo era retirado do rio por dragas e vendiam para construção. Aliás, uma areia de boa qualidade que não vai lá depois fazer o gesso cair, porque é areia de mar. Tá? O que o Ministério Público do Ministério Público Estadual fez com o apoio do governo e tudo mais? Não pode, porque vai matar o girino que está a 750 quilômetros daqui. Pronto, hoje vocês andam no meio do rio Guaíba. E a água vai para onde? Se ela tinha aquele curso, você não deixou ela seguir aquele curso, ela vai para outro lugar. E vai entrar em Porto Alegre de novo. E se chover amanhã, vai fazer tudo o que fez ontem. Ou fez na última vez. Então, nós tivemos essa questão climática, me desvio às vezes, né? Eu vou lá para o outro lado, ninguém mais entende o que eu estou falando. Nós tivemos essa questão climática e foi difícil, porque as empresas estão debilitadas. Então, a proposta de reajuste, ela não podia ser muito alta. E, por outro lado, também a parte laboral está debilitada, né? Porque também sofreu, também teve perdas, também tem que recuperar muita coisa. Então, essa negociação foi muito complicada, sempre ela é, mas dessa vez foi muito complicada, porque qualquer reajuste era alto e qualquer não reajuste seria punitivo. E vocês veem que é um ciclo, na verdade isso é um ciclo, quanto melhor o trabalhador ganhar, mais compra e melhor fica para o empresário. Então, os dois lados querem isto. Vocês não imaginam, às vezes a gente está na negociação coletiva, né? Os diretores que participam dela aqui, o Jorge, o Rossi, o Cetim, não vamos deixar mentir sozinho, né? Mas a gente está ali e eles estão dizendo, nossa, mas vamos dar só isso. Não é? Só que a gente está numa negociação coletiva que não atinge o Rossi, que talvez esteja bem, atinge o Cetim, que está mal, atinge o Jorge, que está no meio do caminho. Então tem que ser uma coisa meio equilibrada e para não prejudicar a categoria. Eu não posso dar um aumento muito elevado, né? E isso é triste no Brasil. E por que não se pode dar aumento elevado no Brasil? Porque nós temos um Estado que é sócio desse contrato. E ele não larga esse contrato, porque ele ganha muito em cima desse contrato. O dia que a gente tirasse o Estado brasileiro de dentro do contrato de trabalho, vocês iam ver como isso aqui ia virar uma maravilha.
Tá? Ia virar uma maravilha. O Estado é tão presente que ele criou uma justiça especializada só para isso. Só no Brasil tem justiça de trabalho, tá? Só no Brasil.
comércio e o pequeno produtor. Um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer. A felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui. Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha! Viva e descubra Farroupilha! Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha.